espectadores e ouvintes do Intralog Talks. Essa é mais uma edição. Estamos aqui no segundo dia de Intralog. Agora estamos recebendo Fábio Pedrão, sócio executivo da Retrac. Seja bem-vindo, Fábio. O Intralog Talks, que é uma realização do IMBAN e da Interlink Exhibitions, com apoio do Podcast Log, que é feito pelo painel logístico. A gente está aqui, já tivemos algumas gravações no dia de hoje, e agora estamos aqui com o Fábio para aprender um pouquinho mais e compartilhar mais sobre inovação e sobre tudo que está acontecendo aqui na Intralog. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado, a gente que agradece o convite e vamos bater um papo bem tranquilo. Com certeza. Então, fica à vontade para se apresentar para quem ainda não te conhece. Meu nome é Fábio Pedrão, eu sou CEO da Retrac. A Retrac é uma empresa especializada na prestação de serviço de locação de empilhadeiras. A companhia foi fundada em 1993, tem uma sede própria em Guarulhos de 21 mil metros, uma frota de mais de 4 mil equipamentos disponíveis para locação. E profissionalmente eu comecei em 1978, eu completei 46 anos na área de logística na segunda-feira, tem 3 dias que meus eu completei. Parabéns. Obrigado. Então eu já passei por muitas oportunidades, fica à vontade para tirar qualquer dúvida. Com certeza. Então, para quem está conhecendo agora a Retrac, você já comentou um pouquinho, mas se quiser falar um pouco mais sobre as soluções que vocês trazem para o mercado. A Retrac se especializou. Quando eu comecei minha carreira profissional, eu vendia empilhadeiras. O mercado, em 1980 aproximadamente, quando eu comecei a vender máquinas, ele ainda não tinha essa tendência de ser um mercado locador. As pessoas compravam as empilhadeiras, as manutenções eram oferecidas com os seus contratos de prestação de serviço, fornecimento de peças, e o cliente, na maioria das vezes, preferia ter o ativo ao locá-los. Em 2024, isso mudou completamente. Mais de 60% hoje do mercado é de rental. Então, os clientes entendem que ter o produto locado por uma empresa especializada que possa prestar o serviço de manutenção e peças vai oferecer a ele uma disponibilidade maior da máquina. É isso que o cliente, na verdade, contrata quando ele especifica exatamente o prestador de serviço. Eu preciso da empilhadeira operando na hora que eu vou trabalhar. Legal. Então é isso, né? Além do produto, tem também o pós-venda, né? A manutenção, que é o que muitos clientes buscam hoje em dia. Esse é o grande segredo, na verdade. Comprar empilhadeira não é complicado. Você desenvolve vários fornecedores, você vai receber propostas comerciais, você vai negociar uma condição de preços, você pega e compra a máquina. O segredo é a parte seguinte: eu tenho que fazer manutenções preventivas, eu tenho que ter estoque de peças, eu tenho que ter mão de obra especializada, eu tenho que ter essa mão de obra treinada, eu reciclo essa mão de obra, porque o técnico que está fazendo manutenção, ele sofre constantemente os aperfeiçoamentos das mudanças da máquina. Que as máquinas os fabricantes vão substituindo elas de uma forma muito rápida. Então você tem que ter uma expertise, uma estrutura para você fazer essa engrenagem toda rodar. Sim, com certeza. E é um mercado muito interessante, e a gente gostaria de saber também quais segmentos de mercado vocês atendem. Alguns dos clientes que estão aí com a Retrac ao longo dos anos. Hoje nós temos uma carteira de clientes ativos que está aproximadamente em torno de 500 empresas. Dessas 500 empresas, nós temos empresas que têm 200, 300 empilhadeiras, até um cliente que nos contrata com uma única máquina. A garantia da Retrac é oferecer uma disponibilidade de operação da máquina de no mínimo 95% do tempo útil da máquina. Então, a máquina tem que estar em 95% das horas trabalhadas ao longo dos turnos disponíveis para o cliente trabalhar. Então é isso, né? A fábrica não para, o armazém não para. Não, essa é a ideia, ter o equipamento disponível
na hora que o cliente precisa. E quando um chamado técnico é aberto, ou ele é atendido no mesmo dia, dependendo da disponibilidade do técnico, ou num prazo máximo de até 24 horas. Então, a máquina quebrou hoje nós estamos quarta-feira, a máquina apresentou um defeito na quarta-feira, o cliente abre um chamado técnico, no dia seguinte a máquina está com o técnico lá e volta à operação. Muito legal. E falando nesses clientes, a gente sabe que toda empresa passa por desafios e a gente acredita que a Retrac ajudou muitos clientes a superarem alguns desses desafios. Então, fique à vontade para contar para a gente um desses casos que já aconteceu com vocês. Olha, a gente tem um caso recente muito interessante. O cliente comprou as máquinas e depois de um certo tempo, o custo de manutenção da máquina somado ao custo financeiro da operação e o que ele percebeu de depreciação do valor desse ativo, a locação já era um componente muito mais econômico para a empresa do que ele ter a frota própria. A Retrac foi até a operação do cliente, comprou todas aquelas máquinas que já tinham determinado período de uso, que para aquele cliente específico não estava funcionando adequadamente. Mas para um cliente que forneça, trabalhe, por exemplo, com a máquina um tempo menor, esse equipamento volta a funcionar. Para ele, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele já tinha uma intensidade de paradas de manutenção muito grande. Mas para um cliente que trabalha 6, 7, 8 horas por dia, esse equipamento vai durar mais 2, 3, 4 anos. A gente chama isso de vida econômica. O que ele nos propôs? Compra minha frota. Nós compramos, colocamos máquinas novas na operação, todas com íons de lítio, que é algo que eu acho importante da gente falar quando a gente fala em termos de desafios, e estamos com essa parceria caminhando bem tranquilamente. Muito legal. Então, além de oferecer um serviço, resolver um problema que ficaria com o cliente normalmente, né? Porque como era uma compra, a responsabilidade era do cliente. Né? Ou ele disponibilizava capital, empatava em ativos, para ele poder ter ativos operacionais, ou ele terceirizava a operação. Quando ele planilhou todos esses custos envolvidos, porque uma coisa é um custo financeiro de uma atividade que você vai comprar, a empilhadeira é um bem de capital. Então você pode fazer um leasing de uma empilhadeira. O leasing de uma empilhadeira hoje, você vai pagar aproximadamente 1,2%, 1,3% do valor do investimento. O custo de manutenção estimado para 3 a 4 anos, ele vai ser de aproximadamente 1% sobre o valor do investimento. E você tem uma depreciação. Todo bem de capital, como um carro, um automóvel, um caminhão, ele perde valor depois que saiu, você comprou novo, ele passou a perder valor. Então, somando-se esses valores, você tem entre 3,5% e 4% sobre o valor do investimento. Nós conseguimos, no target do cliente, fazer um preço de locação menor do que esse percentual, sem ele se preocupar com o ativo. Então, é o cenário ideal para uma empresa. Foi realmente um problema resolvido, um desafio muito bem superado. Não, muito bom, inclusive. Então, a gente está aqui nessa primeira edição da Intralog e o que a Retrac trouxe, tanto de novidades quanto de soluções tradicionais para apresentar aos clientes e futuros clientes. Nós trouxemos para a feira 12 modelos de máquinas diferentes. Então, nós temos uma linha de transpaleteiras elétricas, operador andando, operador a bordo ou operador na plataforma. Nós trouxemos uma empilhadeira que a gente chama patolada, que é uma máquina menor, compacta. Ela pode levar cargas de até 1.600 quilos, com elevação de 5,4 metros. Nós trouxemos selecionadoras de pedido, que é algo muito usual, né? Ou seja, eu preciso selecionar pedidos na minha empresa, expedi-los. Nós trouxemos 2 modelos de máquina nessa linha. Trouxemos também máquinas elétricas contrapesadas, que são máquinas frontais, é o que é mais utilizado no mercado. Tradicionalmente, o mercado comprava e usava mais máquinas a combustão. Isso está mudando de uma forma muito rápida para máquinas elétricas com íons de lítio. Nós trouxemos também uma máquina retrátil para grandes alturas, ou seja,
O cliente nos visitando na Intralog, ele vai ter a oportunidade de conhecer uma gama de soluções ou de alternativas para a sua operação que numa visita tradicional ele não consegue. Mesmo o vendedor nosso não consegue, às vezes, ter um acesso para poder dimensionar esse tipo de equipamento. O cliente vindo na feira, ele vai conseguir ver tudo isso aqui. Muito legal. E você comentou também sobre as baterias com íon de lítio, que é uma novidade que a Retrac está trazendo, está usando nos últimos anos aí na operação. A tecnologia de máquina elétrica, ela ao longo de todos os anos, você tinha empilhadeiras com baterias e essas baterias eram de chumbo ácido. A tecnologia de chumbo ácido, ela chegou num limite de desenvolvimento no qual eu não consigo, na mesma dimensão de bateria, ou oferecer mais energia ou conseguir me oferecer uma vida útil maior. O íons de lítio veio para suplantar de longe o que a bateria de chumbo pode oferecer. Primeiro, o cliente não precisa ter uma sala de carga de bateria. Ele não precisa ter um sistema de exaustão de gases. Ele não tem que se preocupar em trocar a bateria da empilhadeira, é algo muito comum. E tem empilhadeiras que a bateria chega a pesar 2.000 quilos, só a bateria. A máquina pesa 8.000, 9.000 quilos, mas a bateria, que funciona também como um contrapeso da máquina, tem um peso de 2.000 quilos. Você tendo que trocar esse acessório da máquina, o risco é muito grande. Não só de esforço da pessoa, como de segurança para eventualmente você ter um acidente. Né? Pode acontecer, você tem que movimentar com carrinhos. E o íons de lítio só tem uma exigência. Eu começo a trabalhar, por exemplo, às 8 horas da manhã e ela terminaria a carga às 16 horas. 8 horas de trabalho. Se eu dou uma pequena carga de oportunidade na parte da manhã, se eu carrego 1 hora no horário de almoço e se eu tenho uma carga pequena à tarde, quando eu chego no final do primeiro turno, a bateria está pronta para eu trabalhar o segundo turno. E se eu fizer o mesmo procedimento no segundo turno, eu não vou trocar bateria, não vou mexer em nada e vou ter a bateria para o terceiro turno. Então, realmente é algo revolucionário em termos de energia para uma empilhadeira hoje em dia. É a modernidade, né? Alcançando cada vez novos patamares. E novas tecnologias estão por chegar. Hoje nós usamos baterias com íons de lítio, mas já existe uma nova tecnologia de íons de sódio. Ou seja, é muito mais fácil extrair o sal para transformar em sódio na bateria do que eu extrair o lítio em usinas, transportá-lo, beneficiar para me gerar uma bateria. Então, o futuro para a energia, para esse combustível que a gente pode, né, chamar para as máquinas, ele tende a ser muito diverso e a coisa vai mudar demais ainda. Então, a Retrac está de olho já nas novas possibilidades, pensando aí num futuro a longo prazo. Sempre. O nosso compromisso com o cliente é oferecer o que tem de mais moderno. Ele pode optar por uma máquina nova com baterias de íons de lítio. Se a operação dele for mais tranquila, ele pode optar por uma máquina não nova, com bateria de íons de lítio, com baterias de chumbo ácido. A gente tem uma gama de produtos realmente bastante completa. Aí fica a critério do cliente da operação. É verdade. Então, a gente está aqui na Intralog, muitas tendências falando no mercado. Eu ia te perguntar de tecnologia e você já me disse bastante. Eu falo demais. Não, é ótimo. Já me disse bastante sobre a tecnologia e eu acho importante que a gente fale também sobre sustentabilidade. Então, o ESG é uma pauta bem comentada ultimamente, é uma tendência para a maioria das empresas. Queria saber como a Retrac tem lidado com esse tópico. A gente tem uma filosofia desde a fundação da empresa, que é oferecer ao cliente o que tem de mais moderno, que prejudique o mínimo a natureza, já que impactos ambientais são inevitáveis, e que a gente possa oferecer a tecnologia mais moderna. Quando a gente sugere ao cliente substituir uma empilhadeira a combustão
que usa o GLP ou o diesel como um derivado do petróleo. Então eu tenho que extrair o petróleo lá no Oriente Médio ou aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar, trazer, beneficiar e transformar num combustível para poder usar numa empilhadeira. Ao oferecer uma bateria, uma máquina elétrica com uma bateria de íons de lítio, por exemplo, eu elimino praticamente todos esses problemas, todas essas ocorrências que você teria com outro tipo de produto. Tá? Então é um equipamento extremamente limpo, extremamente seguro. Então nada existe de melhor do que hoje o cliente estudar a possibilidade de retirar essas máquinas a combustão que estão prejudicando o meio ambiente e o operador com barulho, substituindo ela por máquinas elétricas. Então a nossa tendência, ou seja, desde a fundação, esse é um trabalho da Retrac. E nunca ao longo do tempo as máquinas elétricas foram tão competitivas quanto elas são hoje. É realmente algo assim, é só fazer a análise e substituir. Tira as máquinas antigas que poluem e faz barulho e coloca máquinas elétricas com baterias de lítio que vão durar 5, 10, 15, 20 anos, dependendo da utilização do cliente. Nós estimamos 20 anos de vida útil de uma bateria. Que legal. E a gente está falando aqui sobre as possibilidades não só de baterias, mas de empilhadeiras mesmo. E para os clientes e prospects que estão assistindo a gente aqui, o que eles podem esperar do stand da Retrac aqui na Intralog, como eles serão recebidos, onde serão recebidos, onde está o stand de vocês. Fica à vontade para mim. Todo cliente é sempre muito bem recebido. A Retrac tem inúmeros equipamentos, inúmeros profissionais. Nós vamos fazer uma engenharia de aplicação. O que é engenharia de aplicação? É entender o que o cliente precisa para eu poder oferecer a solução adequada. Isso parece muito simples, mas é muito comum da gente ir num cliente onde ele utiliza uma máquina a combustão que recentemente foi vendida num local que ele não pode ter barulho e poluição. Olha. Não, é realmente algo, e é muito comum acontecer, porque se essa empresa que fornece, ela tem um produto mais ligado à área de máquina a combustão, é essa sugestão que ela vai passar para o cliente. Então, na Retrac, você vai ter a máquina ideal para cada operação. Você precisa transportar, nós temos uma linha completa de transpaleteiras. Se você precisa empilhar, nós temos uma linha completa de empilhadeiras. E os nomes já dizem, se eu preciso transportar, transpaleteira. É muito comum eu ficar usando empilhadeira para transportar, é muito cara. Empilhadeira foi projetada para empilhar. Então eu tenho que separar uma coisa da outra para que eu possa oferecer para o cliente o máximo em solução, produtividade e segurança. Com certeza. E como uma feira como essa, que é tão específica, né, nichada para a intralogística, qual é o impacto que tem uma feira dessas na sua visão para todo o mercado e principalmente para a Retrac? Eu entendo como a feira ideal. Nós trabalhamos muito com a intralogística. A maioria das soluções que a companhia pode oferecer estão ligadas a soluções internas. São equipamentos que auxiliam na movimentação da matéria-prima, transporte dessa matéria-prima até as áreas produtivas, a produção acontecendo, o produto acabado sendo estocado e a expedição desse produto para o cliente final. Então, o cliente vindo a uma feira como a Intralog, ele vai ter todo esse portfólio. Aqui nós temos fabricantes de estruturas de armazenagem. Muitos fabricantes estão presentes na Intralog oferecendo produtos para auxiliar nessa armazenagem. Então, eu acredito que a feira é compacta, mas tem exatamente o que o cliente precisa para a intralogística. Aqui não tem caminhão, não tem vagão de trem, não tem carro forte, nós não temos containers aqui dentro da feira. A feira é intralogística, são soluções para as áreas internas das empresas. Muito legal. E que bom contar com vocês aqui
com as soluções e inovações. Espero que seja uma feira de ótimos negócios. Se você quiser dar um recado para o pessoal que ainda virá à feira. Eu gostaria de convidá-los que vocês venham até Intralog, conhecer a nossa linha de produtos. Tem uma quantidade muito grande de empresas que estão presentes aqui com outros tipos de soluções numa área compacta. Não é uma feira demorada, né? Então é muito tranquilo vocês virem nos visitar e prestigiar o evento. Excelente, Fábio. Agradeço a sua participação, por compartilhar conosco seu conhecimento e falando um pouco mais sobre a Retrac. Obrigada a você que assistiu até aqui. Fique com mais episódios que serão postados ao decorrer da feira. Mais uma vez, o Intralog Talks é uma realização do IMAN e da Interlink Exhibitions, com apoio do podcast Log, que é realizado pelo painel logístico. Obrigada pela sua companhia até aqui. Obrigada, Fábio. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer. Um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.